Alunos, amigos, parceiros, estamos de volta para a primeira parte da aula do sábado à tarde. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 1, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7, de Camusim, os melhores. Nos dedicamos a falar de qualidade, nos dedicamos a traçar conceitos a respeito da qualidade popular, da qualidade técnica. Discorremos a respeito do conceito de conformidade e de não conformidade. Apresentamos ferramentas da qualidade, ciclo PDCA, ferramentas 5S e brainstorm. E conforme foi prometido, nós vamos desenvolver agora no turno da tarde uma aplicação prática do brainstorm, uma ferramenta que significa, numa tradução livre, chuva de ideias, tempestade de ideias, ou ainda tempestade cerebral. Mas, professor, qual é a verdadeira natureza e importância do brainstorm? Será apenas uma palavra que eu preciso decorar? Ou será, de fato, um conhecimento que eu posso utilizar para aplicar no meu trabalho, na minha empresa, na minha vida, ou em situações de polêmica? Existem situações que são muito difíceis de determinar o que é certo, determinar o que é errado, determinar as causas ou as soluções para um determinado problema. Nem tudo é preto no branco, nem tudo é apenas luz ou trevas. Algumas coisas são difíceis de determinar com a opinião de uma única pessoa, não é verdade? Então, nós abordamos muitas temáticas nesse sentido e enfrentamos muitas situações também nesse sentido nas empresas. Existem conflitos e situações em que você tem uma opinião, o seu colega tem outra opinião, o seu supervisor, o seu chefe tem outra, o engenheiro tem outra, e você fica na dúvida realmente qual é o melhor caminho a se seguir, ou qual é a situação, vamos dizer assim, mais favorável, qual é o momento mais favorável, não é? O professor me deu um exemplo de coisas que podem acontecer e podem nos levar à situação de utilização do brainstorm. Ora, estamos diante de uma situação agora mesmo. Estamos numa pandemia global, numa situação de crise sanitária, em que temos opiniões, às vezes opiniões diferentes. Alguns acreditam no isolamento social como uma solução possível para mitigar esse problema. Outros ainda adotam o uso de máscaras. Outros utilizam o álcool em gel. Outros utilizam todas essas ações em conjunto. Outros ainda acreditam ser, de fato, importante a questão do toque de recolher e acreditam, inclusive, no endurecimento dessas medidas como algo importante. Existem ainda aquelas pessoas que não acreditam em nada disso e acham que deveríamos simplesmente tocar uma vida normal. Outras defendem medidas como vacinas. Outros ainda defendem que o problema não são apenas as vacinas, mas que nós precisamos desenvolver melhor a nossa tecnologia de distribuição, a nossa tecnologia logística, não é? Para que vacinas, EPIs, equipamentos e todos os insumos e recursos necessários cheguem aos locais certos. Alguns dizem até que o Brasil até tem
todos os recursos, ou muitos dos recursos que necessita, só que eles são mal distribuídos, ficam concentrados em algumas áreas. Então, é um assunto polêmico, difícil, amplo, que uma pessoa sozinha não deve decidir, nem mesmo o presidente da República, nem mesmo o governador de cada estado, nem mesmo o ministro de tribunal sozinho. É um assunto de saúde pública, portanto, é um assunto público, um assunto coletivo, que requer a presença de médicos, especialistas na área sanitária, profissionais de saúde que gravitam em torno da área médica, como enfermeiros, fisioterapeutas e até profissionais da saúde mental, como psicólogos. Mas também requer a opinião de profissionais de áreas que aparentemente não têm a ver com a saúde, mas que na prática têm, como a logística, como a própria gestão aplicada. Requerem também a disponibilidade de insumos para produzir as vacinas e os imunizantes necessários. Então, vocês percebam que é, de fato, uma situação real, uma situação que todos nós estamos acompanhando, que gera muitas opiniões, portanto, muitos conflitos, mas que nós podemos mitigar, podemos amenizar através de um bom brainstorm. Porque o brainstorm, a chuva de ideias, é uma ferramenta da qualidade que busca a conciliação de opiniões para o alcance de determinadas soluções, certo? A beleza do brainstorm é que eu não vou decidir sozinho, mesmo que eu tenha muito conhecimento. O Nilson não vai decidir sozinho, mesmo que ele seja o vice-líder da turma. Cada um de nós vai poder participar. De que forma, professor? Eu vou aqui exibir uma tela. E nessa tela nós vamos fazer um brainstorm. Professor, e esse brainstorm vai ser sobre o quê? Vai ser sobre a crise sanitária. Professor, o que é crise sanitária? É a crise da saúde. Estamos vivenciando essa crise mundialmente. Não é só o Brasil, mas quase todos os países do mundo foram acometidos pelo coronavírus, pela pandemia, pela Covid-19. Mas cada país tem a sua maneira de trabalhar. Na verdade, dependendo do país, cada região daquele país também adota as suas medidas. Vamos exemplificar um brainstorm, fazendo uma atividade prática sobre a crise sanitária, buscando soluções. Cada um de nós vai ter o direito de oferecer uma opinião. Essa sua opinião, de preferência, deverá ser uma palavra ou uma frase bem curtinha, para a gente poder organizar as ideias de maneira coletiva. Aquela ideia de que várias cabeças pensam melhor do que uma. Isso é verdade se essas cabeças estiverem organizadas, não é? Então, eu, por exemplo, como proposta de solução para a crise sanitária, diria que nós precisamos aperfeiçoar no Brasil uma tecnologia que é muito utilizada em gestão aplicada, que é a logística, certo? A logística, para quem não sabe, não se trata apenas de transporte, mas ela se trata de armazenamento, ela se trata de distribuição, ela tem muito a ver com o respeitar datas, prazos, limites, não é? E diferenças regionais. Por exemplo, falando do ponto de vista técnico, nós observamos recentemente que um determinado carregamento que iria para um estado não foi, ele foi para outro estado, não é? E por que isso aconteceu? Foi um erro logístico, não é?
Não se trata aqui de uma questão política, de uma questão ideológica. Não, apenas uma questão técnica. Eu sou da opinião que nós precisamos aprimorar o sistema logístico brasileiro, certo? Aí cada um de nós pode dar uma opinião, apenas uma por pessoa. Nilson, o que é que você acha? Assim, na minha opinião, professor, deveria ser feito um estudo muito minucioso para que algumas partes, voltando aqui para esse parte do decreto, algumas partes não sofressem com essas medidas, como, por exemplo, a respeito dos restaurantes que não podem abrir, tem um certo horário. Eu acho assim, se você vai restringir de alguma coisa, você deveria dar uma opção para que as pessoas pudessem não parar seu negócio, não ficarem no prejuízo por total. Tudo bem, já parou, não vai entrar os 100%, mas vamos aqui sentar e vamos procurar uma medida que dê para entrar o mesmo 50%, que o pouco é melhor que nada, né? Eu acho assim, como o governador, muita gente se maldizendo do governador, porque ele faz as coisas para não estar agradando todo mundo. Mas aí eu acho que, como ele disse, que senta numa mesa com pessoas qualificadas para fazer aquele decreto, eles deveriam pensar muito mais em como essas pessoas reagiriam de uma forma de ajudá-las sem prejudicá-las, né? Gostei, Nilson. O Nilson aqui expressou a sua opinião, né? Estamos aqui fazendo um brainstorm. Daqui a pouco o Adriano vai falar. Na opinião do Nilson, alguns pontos das restrições do decreto deveriam ser melhor observados, como, por exemplo, a questão do funcionamento dos restaurantes e alguns estabelecimentos. Sabemos da necessidade do isolamento social, sabemos da necessidade de algumas medidas mais duras, mas aquela velha expressão que o Nilson se refere, nem 8 nem 80, né? Vamos procurar aqui um meio termo que não seja tão radical, mas que, ao mesmo tempo, também possa contemplar as necessidades de medidas mais duras, né? Nesse momento. Então, vai falar o Adriano agora, e, na sequência, depois do Adriano, vai falar o Thales. Diga, Adriano, sua opinião. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando direitinho, professor? Positivo. Pronto. A minha solução que eu poderia ter, assim, na melhor logística das vacinas, eu quero falar sobre as vacinas. Para mim, quem poderia tomar primeiro as vacinas, primeiramente as pessoas que estão ali na saúde, né? Os enfermeiros, os médicos, os motores de ambulância. E eu acredito que no segundo, são aquelas pessoas que estão na linha de frente, trabalhando no dia a dia, tipo assim, as pessoas mais novas, né? Porque eles dão preferência para os idosos, mas os idosos estão dentro de casa. Se eles estão dentro de casa, o que pode trazer os vírus para eles são a gente que estamos trabalhando no dia a dia. Então, a minha solução poderia ser, para tomar a primeira vacina, são as pessoas da saúde, segundo, aquelas pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Poderia, na minha opinião, não sei se eu estou certo. Ok, então o Adriano aqui ele traz uma opinião que é parecida com a opinião que alguns países estão desenvolvendo. O Brasil está adotando as suas próprias medidas, mas existem países que fazem o que o Adriano disse, né? Que, em vez de vacinar os idosos, eles estão vacinando profissionais de linha de frente, principalmente os profissionais da saúde, mas existem outros profissionais que lidam diretamente com o público. E geralmente esses profissionais são pessoas mais jovens, não é? Abaixo de 60 anos, e são profissionais que estão mais expostos ao vírus justamente porque estão trabalhando, né? Ficamos imaginando aqui aqueles profissionais de serviços essenciais, por exemplo, né? Aqueles profissionais que estão trabalhando no dia a dia, e aí tem pessoas bem simples que às vezes a gente nem lembra delas, os caixas de supermercado, os atendentes de farmácia, não é? São pessoas que eu trabalho em farmácia, diretamente com as pessoas que são infectadas. Pois é, são pessoas que estão expostas ali, não se recolhem, né? Trabalham mesmo durante os
decretos mais duros, porque são atividades consideradas essenciais, né? E é a opinião aqui do nosso amigo Adriano, certo? Para fortalecer aqui o nosso brainstorm. O Thales vai fazer também comentários e vai lançar aqui a sua opinião. Pode falar, Thales. Professor, eu vi uma reportagem que dizia assim lá no título lá dela. O Brasil transformou a crise sanitária em crise política. O Brasil transformou a crise sanitária em crise política. Aí eu fiquei assim, e assim, em dúvida, né, do porquê. Eu não entendi. Thales? Oi. Eu não entendi, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Certo. Então, você quer saber por que o Brasil transformou a crise sanitária numa crise política, é isso? Uhum. Vamos aqui, né? E é uma colocação interessante do Thales, porque a crise política ela pode atrapalhar e muito as soluções da crise sanitária. A crise sanitária em si já é um problema, né? O Brasil já vinha numa crise econômica, né? Entrou numa crise sanitária e agora nós temos uma crise política. São muitas crises juntas para gerenciar. Melhor que tivéssemos menos crises, não é? Pudéssemos minimizar o número de conflitos para que eles tivessem solução. Já te dou a palavra, só para complementar, já que foi pedido que se falasse sobre a crise política, entendemos que o Brasil tem muitos partidos diferentes, muitas opiniões diferentes, não é? E muitos governantes diferentes, porém, acreditamos que esse é o momento da classe política se unir, independente de partido, independente de ideologia, para que nós pudéssemos alcançar uma solução uniforme. O problema não é, professor, se a solução ela é boa ou se ela é ruim. O problema é quando um país continental como o Brasil começa a pensar de muitas maneiras diferentes numa crise e adotar muitas maneiras diferentes de resolver o mesmo problema, isso, em vez de gerar solução positiva, isso gera uma situação de caos, não é? E aí algumas pessoas se aproveitam disso para ganhar créditos políticos. Bom, alguns colegas estão levantando a mão. Vamos aqui oferecer a participação. Diga, Thales. Porque a Covid-19 ela afetou na saúde, na economia, na política e na sociedade toda do Brasil. Então, deixou o Brasil despencado, bem dizer. Porque os governos não se unem, entendeu? Eles não têm como é isso? Essa palavra aí, brainstorming, alguma coisa aí. O problema maior, né, como o Thales está colocando, é que nós sempre tivemos ou sempre poderemos ter algum tipo de diferença, de divergência, né, no sentido político, certo? Isso é normal. Agora, mas diante do problema, ainda há uma crise tão, só um momentinho, para concluir. Diante de uma crise tão acentuada, a verdade é que não se faz. A verdade é que os políticos só pensam em si mesmo, não pensam em ninguém. Útil uma divergência tão grande, certo? Vamos fazer o seguinte: como se trata de uma transmissão, nós podemos e devemos falar um de cada vez, né? Então, o Adriano levantou a mão. O Adriano vai falar. Com a palavra, Adriano, pode falar. Professor, do meu ponto de vista, vou falar aqui do meu ponto de vista, depois eu vou fazer a enquete aí. Meu ponto de vista está sendo uma crise mesmo, politicamente, porque o brasileiro envolveu muita política nisso, só por causa que depende de tal pessoa e de tal pessoa. Não, depende dele. Mas só que os outros usaram muita política e revoltou mais na base da política, não da crise sanitária. Envolveram muita política a favor nesse negócio aí da coronavírus.
E o meu ponto de vista, que era para ser adotado, era mais cabines de descontaminação, igual tinha aqui no mercado a primeira vez, mas só tinha em uma porta. Era para ter em lojas, hospitais, era em todo canto assim que dê aglomeração, né? Ok. O Adriano, não é? Ele diz para a gente evitar a politicagem e, nesse momento, adotar mais cabines de descontaminação. Eu, particularmente, só vi duas, né? E é porque Fortaleza é uma cidade muito grande. Eu vi uma num dos terminais de ônibus e vi outra num dos shoppings que eu frequentei, certo? Mas deveria todo espaço público, não é? E principalmente aqueles sujeitos à aglomeração, possuir uma cabine de descontaminação, Isso. certo? São sugestões Aqui do eu só vi uma aqui no mercado. certo, e é uma necessidade, uma demanda, né, muito grande. O Adessandro está levantando a mão. Pode falar, Adessandro. Não, professor, eu acho que, tipo assim, ó, aqui, como é uma cidade pequena, não tem saída, só tem entrada, né? Aí teve o primeiro surto, aí passou já, e ficou mais calmo. Aí agora começou a aumentar de novo. O que eu acho que não era para ter deixado de fazer, porque nas barreira sanitária. Aí fizeram só no comecinho, aí parou mais, né? Aí agora pronto, agora entra quem quer, sai quem quer. Aí a doença, os pessoal atrás de fora. Os pessoal que tava aqui já tava quase tudo curado, não tinha mais nada. Aí fica só entrando gente. Aí vai só aumentando os casos. Ok, então o Adessandro defende a manutenção das barreiras sanitárias, né, para a contenção do vírus. Tem mais gente levantando a mão, certo? Grijalba, pode falar, Grijalba. Grijalba está escrevendo. Professor, acho que não era para ter aliviado as restrições no tempo de política. Foi por causa disso que veio essa segunda onda, não é? Ok, então às vezes você não consegue participar falando com o áudio, mas você pode participar aqui no bate-papo, né? O Lucas Gomes participando. Na minha opinião, os governantes deveriam investir mais em vacinas e a população deveria respeitar mais os decretos. Ok. Então, vamos aqui à opinião do Grijalba, que é por a questão das restrições, né? No tempo de política. Café. Professor, Diga, quem fala? Antônio José. Antônio José, pode falar. Professor, eu acho assim que também a respeito de como o pessoal pede muito para que não haja aglomerações, é só o que a gente mais vê em órgãos públicos, em bancos, lotéricas, esses lugares eu acho que é onde deveria ter ser mais observado a caixa, o banco que seja, eles ter assim tipo de uma organização melhor para que fossem atendidos com senha para tipo como é que eu posso dizer fosse assim marcado, tipo vem amanhã tal, tipo ter um total de pessoas para ser Um marcado, agendamento, não é? Que tivesse um isso, um agendamento. agendamento, isso, exatamente. Porque onde a gente passa ali no banco, na lotérica, é um absurdo, lotação toda hora. Então, aquilo ali não é da maneira que o pessoal fica pedindo, né? Evitar aglomerações. Ali é só o que mais tem. Certo. Vamos aqui escrever as opiniões resumidas de cada um. A questão, mas é que é o seguinte,
o decreto só vale até não ofender a parte da politicagem. Ofendeu a politicagem, deu ruim. Não ofendeu, não mexeu com ele, ou seja, beneficiou ele, tem problema nenhum. Pode aglomerar o tanto que você quiser, meu amigo. É verdade. Até mesmo porque, assim, há 3 meses atrás, em outubro, período de política, era só o que a gente mais via e estava liberado, ou seja, era como se tivesse tudo normal. Depois que acabou, que todo mundo se beneficiou, eles lá, aí pronto, aí o povo realmente tem que voltar a estaca zero, a passar necessidades, a fechar comércio. Hoje, o comerciante hoje vive como se fosse um bandido. Abre as portas, mas com medo de qualquer momento a polícia chegar e mandar baixar, ou ser preso. Então, tá um negócio muito assim, triste. A realidade triste mesmo da população tá triste. No regime semiaberto. Regime semiaberto. Qualquer hora você pode perder. Amigos... Pronto, José. Pronto, José. É isso que eu estou dizendo. Ó. A gente passa ali na caixa, é cheio de gente. Se tivesse pelo menos uma cabine ali de descontaminação, seria melhor, né? Distanciamento, aliviaria uma mais, cabine. Né? Isso, seria bem isso que eu tô interessante. dizendo. Ali no Banco do Bradesco, ali também, todo dia tem uma fila que droba a esquina. Era para ter uma cabine na entrada. Na lotérica, né? Hoje não é isso que eu estou dizendo. Supermercado. Brainstorm. O Lucas já falou? Lucas levantou a mão. Estão ouvindo? Pode falar, Lucas. Estamos ouvindo. Porque, assim, eu acho que deveria criar uma restrição maior sobre o uso de máscara. Porque, assim, o indivíduo está aqui na sua casa, aí ele precisa ir no banco ou numa loja, aí de casa até a loja vai sem máscara. Aí chega lá, bota a máscara. Aí quando sai, tira a máscara. Aí quer dizer que só tem risco de pegar o corona, o Covid, só lá nesse estabelecimento, na rua não? Essa opinião do Lucas me lembrou a utilização do cinto de segurança, né? Que, principalmente no passado, as pessoas só usavam o cinto de segurança do automóvel por enfeite, ou então quando chegavam perto da barreira policial, né? Da fiscalização, e depois tiravam, como se fosse assim, apenas uma obrigação legal, porque tinha que seguir a lei de trânsito, né? Mas aí depois tiravam, não tinha nenhuma utilidade prática. Assim parece também a máscara para algumas pessoas. Levam até a máscara no bolso, não utilizam, só utilizam quando é estritamente obrigatório e necessário, não é? Então, assim, para finalizar o nosso brainstorm, porque ele precisa ser finalizado, senão fica muito extenso, as soluções e os pontos colocados por todos os colegas coletivamente sobre a crise sanitária são melhorar a logística no Brasil, que ainda é deficiente, rever algumas restrições do decreto, que apesar de importante, mas ele tem endurecido muito algumas medidas, alguns pontos. Vacinas, os profissionais da linha de frente deveriam ser vacinados primeiro. É claro que nós respeitamos os idosos, mas existem profissionais que estão muito mais expostos aos idosos, atendentes de farmácias, caixas de supermercado, profissionais da saúde, de uma maneira geral. Obrigado. A crise política, né, que nós estamos enfrentando, quer dizer, já não basta a crise econômica, a crise sanitária, temos uma crise política. Devemos evitar a politicagem e devemos ter mais cabines de descontaminação nos ambientes públicos, como mercados, terminais de ônibus e outros. E deveríamos intensificar as barreiras sanitárias entre os municípios e os limites desses municípios para evitar a propagação ainda maior do vírus. Observar restrições nos eventos, e isso inclui as eleições, isso inclui Natal e Réveillon, isso inclui o Carnaval, não é? Porque nesses eventos, em alguns momentos, se libera geral, e aí é como se não tivesse mais a pandemia. Evitar também, sempre que possível, os momentos de aglomerações. Mais investimento em vacinas, e é importante lembrar que o próprio Brasil atua em parceria, né, com a produção de vacinas, e é possível investir. O Brasil, apesar
do que se diz na televisão, ainda é um país muito rico. O Brasil faz parte do G20, é uma das 20 maiores economias do planeta Terra. O planeta Terra tem mais de 250 países e o Brasil é um dos 20 mais ricos do mundo, ainda, mesmo com a crise. E existem mais de 300 bilhões de dólares guardados em reservas financeiras no Brasil. Então, isso poderia ser utilizado, uma parte disso, para comprar vacinas. A respeito aos decretos, né, alguns aqui disseram que, apesar dos decretos existirem, mas eles estão sendo endurecidos justamente porque não há respeito, e isso gera um conflito, não é? Eu tenho uma determinação, mas se eu não seguir a determinação, não serve de nada. Colegas também colocaram que agendamentos em repartições, em bancos, em lotéricas e outras instalações poderiam evitar mais as filas e as aglomerações, e que o uso de máscara precisa ser melhor respeitado. Também foi comentado aqui aspectos relacionados à economia popular, que o pequeno comerciante ele está vivendo como se fosse um marginal, e o marginal está solta, né? Então, nós temos aqui uma inversão de valores em determinados momentos. Esse é o nosso brainstorm. Para tomar uma decisão séria e assertiva e melhorar a qualidade do Brasil e da crise sanitária, no sentido de coibi-la ou de mitigá-la, nós precisamos adotar todas, ou pelo menos grande parte, dessas sugestões, de maneira que possamos adotar isso como algo uniforme, como algo unificado para toda a população. Eu não posso adotar isso e depois descumprir em alguns setores e segmentos. Precisa ser uma decisão que, apesar de não ser unânime, ela precisa ser uniforme, né? Porque não temos como ter uma decisão unânime, mas temos como ter uma decisão padronizada, certo? E aí isso geraria até menos conflitos. O problema não é, ou não são as medidas. O problema é que são medidas diferentes, como se fossem linguagens diferentes, incompatíveis muitas vezes. Então, nós precisamos gerar uma compatibilidade de linguagens para combater a crise sanitária no Brasil, não é? E, às vezes, fica até uma exposição muito grande, não é? Uma briga entre autoridades de um poder e de outro, de uma esfera e de outra, do empresariado com outra classe. Nós precisamos agora de unidade, de união, mesmo que essa união não seja, por assim dizer, unânime, no sentido de todos concordarem com tudo. Mas o brainstorm é justamente isso. Como nem todo mundo concorda com tudo, nós precisamos encontrar uma solução que ela seja, pelo menos parcialmente, uma solução viável, não é? Aplicável. Ok? Eu vou encerrar essa transmissão e em 2 minutinhos nós já voltamos para as considerações do nosso brainstorm. Até Professor, daqui a pouco. Preciso Professor. porque a transmissão vai cair. 2 minutos.